Gente amada, eu estava ali atrás da cortina, ouvindo o meu querido Rômulo falando aqui sobre o que seria um presente de vocês para mim. E nessa fala dele, singela e amiga, que é apenas o resultado de convívio, de caminho, de amizade, de experimentos na vida, de momentos bons, de momentos difíceis, de alegria e de dor, de ganho e de perda, e de interpretação do que seja perda e do que seja ganho, e por causa do Evangelho, e por causa de tudo o que tem significado relacionamento em amor entre nós, entre eu e ele, e de maneira extensiva a casa dele, a família dele, é que ele falou o que ele falou, e eu ouvi o que ouvi, e dizendo a mim mesmo, eu te dou graças, Senhor, porque, de fato, o Rômulo sabe quem eu sou, o que é razão de vida para mim e o que não é, o que eu chamo de tesouro e o que apenas eu afago com aquela compassividade relacional do tipo, se não se fizer assim, vai ter gente achando que você não está entendendo as razões da alegria. E eu estou. Eu só não tenho naqueles objetos e motivos a causa de nenhuma delas. Porque ao dizer o que ele disse, ele não estava falando sobre o dia do meu aniversário e que tipo de presentes que eu gostaria de ganhar. Ele estava fazendo uma leitura da minha vida, uma pílula, uma síntese, não só da minha vida, mas do que o Evangelho diz que seja vida. Não porque a minha vida esteja fazendo reflexo exato de qualquer coisa do Evangelho, porque nós vemos em parte, sentimos em parte, discernimos em parte, sabemos em parte, somos em parte, mas essa parte que a gente sabe, que a gente vê, que a gente entende, nos limites de quem a gente seja, a gente tem que tentar abraçar no todo e com aquela fome de quem quer crescer, para que haja mais em nós. E eu me lembrei, enquanto ele falava, de que este é um grande privilégio que Deus me dá no dia de hoje. O de ouvir o Rômulo como amigo, irmão e representante deste grupo que se reúne espontaneamente aqui no Teatro La Salle há praticamente 4 anos, ou mais de 4 anos, há praticamente já 5 anos. Por quê? Porque que este é um privilégio para mim? Porque eu não tive que escrever nenhuma carta para vocês dizendo isso. Porque eu não tive que fazer essa recomendação explícita a nenhum de vocês. Eu vejo Paulo fazendo isso aos Coríntios, na primeira carta, na segunda carta, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, porque o pessoal tinha, parece, com uma dificuldade enorme de entender. E eu celebro isto como um grande privilégio, que na pessoa dele, ele esteja representando a todos os que genuinamente já entenderam isso, porque ao se entender isso, vocês não estão entendendo a mim, mas vocês estão entendendo o chamado do Evangelho. Porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o nosso tesouro
não é feito dessas coisas que perecem, que têm a sua utilidade extremamente temporal e passageira. Nosso tesouro não é feito dessas coisas que reluzem e enferrujam e que precisam de peças de reposição. Nosso tesouro não é uma casa própria. O nosso tesouro é termos domínio próprio sobre a nossa própria casa mental, espiritual e interior. Nosso tesouro não tem a ver com as grifes do que se veste, só tem a ver com o fato de estarmos ou não vestidos com a justiça de Jesus que nos cobre, que nos pacifica de dia e de noite. Nosso tesouro não é feito daquilo que a gente consiga adquirir, ele é feito daquilo que pela fé a gente toma posse. O nosso tesouro não é feito das coisas que com o tempo se corroem, mas é feito daquelas que se renovam para a vida eterna. O nosso tesouro não é mensurável, ele está para além de toda medida, portanto, ele não se confina a bens, a posses, a números, a contabilidades. Nosso tesouro não ignora as necessidades desta vida, o comer, o beber, o vestir, o conforto básico, a saúde, os meios, os acessórios, os veículos, as mídias de passageira, temporária e relativa facilitação da existência, não da vida. No entanto, jamais imagina que vida seja isto. Sabe o que é vida. Sabe que o maior bem da existência não é a longevidade. O maior bem da existência é a eternidade. O maior bem para a vida não é saúde física apenas, é sobretudo saúde mental e espiritual. E quando eu falo de mental, não estou falando de não ter problemas cerebrais ou neurológicos, eu estou falando de ter uma mente que sabe quem é o seu Redentor. Nosso tesouro, ele não está vinculado a sucessos que a gente possa apresentar aos outros, a transformar a nossa própria vida num presépio de perfeições irreparáveis. O nosso tesouro está na sinceridade de busca de viver em Deus, conforme Deus, e a tentar para sempre, sem nunca desistir, sabendo que não existe caminho de desistência, porque como desistiria eu ou você daquilo que nós mesmos já nos atolamos de saber, que é a própria vida? Então, ao ouvi-lo, sem que isso seja presságio negativo de qualquer coisa, especialmente para as mentes supersticiosas, mas no meu coração, eu disse, em relação a vocês que aqui estão, e às centenas que, na sua própria medida de compreensão, discernem o que o Rômulo expressou hoje aqui, eu poderia dizer, como Simeão, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Por que eu estou lhes dizendo isso? Porque eu sei no Senhor que foi assim que eu vivi a minha vida toda. Hoje eu estava pensando sobre o fato de que se é justo eu dizer que eu me converti aos 18 anos. Quanto mais o tempo passe, eu me distancio da experiência dolorosa,
calamitosa da minha crise existencial que me levou à decisão de dizer: chega, eu sou de Jesus. Quanto mais eu penso nela, mais eu vejo que ela de fato não foi aquilo que todo mundo convencionou chamar de conversão. Conversões daquele tipo eu tive dezenas na vida, espero ter muitas outras nos graus de necessidade que a existência venha demandar conforme o tempo e a experiência da vida. Mas eu olho cada vez mais para trás e vejo que faltaram adequamento de palavras, faltou até a liberdade existencial de confessar o que estava acontecendo comigo. E não havendo essa mobilidade, o que sobrou foi batizar aquilo pelo nome que se convencionou batizar: conversão. Mas quanto mais eu olho para trás, mais ecoa em mim aquela consciência de Paulo, quando ele diz: quanto, porém, há aquele que me escolheu antes de eu nascer, para que eu anunciasse as insondáveis riquezas da glória de Cristo, e prossegue dizendo o que queria dizer. Eu sinto do mesmo modo, por razões completamente idênticas à dele e completamente idênticas a de qualquer um que se saiba de fato pertencente a Jesus. Não havia nada de especial naquela declaração que não possa ser feita por você também, exceto uma coisa: a consciência em fé de que seja assim, que é o que falta à maioria. Cada um de nós poderia dizer a mesma coisa. Por que a maioria de nós não diz? Por que a maioria de nós diz: isso é coisa de Paulo, isso é coisa para Pedro, isso é coisa para os nossos santos de devoção? Eu, como não tenho santo nenhum de devoção, Paulo não é meu santo, Pedro não é meu santo, só tenho um santo que é o santo, e é Jesus. Então não tem nenhum problema de dizer exatamente como ele, porque eu estou atolado. Desde mais cedo do que ele disso, eu praticamente não tive outra vida. Até as ilusões foram ilusões de temporada. Porque eu sei que eu nasci marcado, para além até de qualquer outra coisa. Meu pai, agnóstico, quando eu nasci, me pegou sem saber nem por que ele estava fazendo aquilo, me levou para o canto do quarto, no hospital, e falou: eu não sei se existe Deus, mas se existe Deus, eu quero oferecer esse meu filho ao Deus que existe. Eu só peço que ele não seja um padre, porque padre não casa e nem tem filho. E eu queria que ele amasse uma mulher. Eu queria que ele tivesse filhos. É só o que eu peço, que o Senhor evite, se existe Deus. Mas no mais, eu estou dizendo que esse filho, se existe Deus, é de Deus. E ele era um agnóstico. Eu me lembro da minha infância inteira. Foi extremamente cretininha, safadinha, sonsinha, sacaninha, precocezinha ao extremo. Mas eu sabia que tinha uma marca em mim que me diferenciava de todo mundo. Que eu era meio alienígena, onde eu estava o tempo todo, podia estar atolado em tudo como os outros, mas eu sabia que aqui dentro de mim tinha um não estabelecido para determinados limites. E que era uma questão de tempo, eu ia ter que me entregar. Tinha uma sentença na minha cabeça.
Quando eu cheguei aos 13 anos, meu pai se converteu. Ele sim se converteu. E eu fiquei... Porque eu tinha orado tanto por ele, com medo que ele se destruísse nos últimos 6 anos. 7 anos eu já estava todo entupido de angústias pelo papai, neurótico de dia e de noite, orando por ele, pedindo a Deus que o salvasse. E aí veio e foi um alívio, um alívio. Foi um alívio enorme que eu quase que disse, acho que agora é minha vez de relaxar. E eu fiquei muito grato. E na gratidão, eu comecei a ir à igreja, aos cultos, ao templo, com muita regularidade, junto com ele e minha mãe. Parecia a coisa mais certa a fazer depois de tanto desejo de que ele encontrasse a Jesus. E ali, num daqueles dias, numa reunião de oração, de manhã cedo, com aquele templo, aquela capelinha da Igreja Presbiteriana Betânia antiga, com um grupinho de umas 40 pessoas orando e jejuando. Meu pai, com meses de fé, no meio das orações, papai orou e o meu coração foi tomado de uma emoção tão grande, quase uma coisa inimaginável. Eu pensar que do dia para a noite, em poucos meses, aquele homem ia estar falando com Deus com aquela intimidade, como se ele tivesse conhecido a Jesus a vida toda, sendo ele quem ele tinha sido, com as arrogantes certezas que ele possuía, com as vaidades intelectuais que ele carregava. Era assustador. E eu, tomado por aquela gratidão, eu comecei a orar e a minha oração foi quase que um falar em outras línguas em português, se é que vocês podem me entender. Eu estava falando português, mas foi uma oração no espírito tão profunda, tão de transe, tão do Espírito Santo falando em mim, tão de mim ouvindo o que em mim se falava, que eu próprio fui sendo carregado por aquilo aos prantos, sentindo a minha língua sob o controle de um outro poder, que quando acabou, o reverendo Antônio Elias e todos estavam chorando muito. E o reverendo Antônio Elias veio até a mim e falou, meu filho, eu não sei o que é, mas Deus separou você para alguma coisa que eu não posso nem imaginar. E a partir daquele dia ele me convidou, no domingo eu preguei na igreja, eu tinha 13 anos, ele ficou assim impressionado com aquilo, falou, tem uma unção de Deus sobre você, fale domingo. Eu fui lá e preguei uma das mensagens dele, do reverendo Antônio Elias, em João 11, sobre Lázaro. Tirai a pedra, vem para fora, desatai e deixai-o ir. Enfim, era uma divisão homilética que ele tinha, eu já tinha ouvido, fui lá e preguei. E aí ouviram, aí eu fui pregar no Dr. Acioli de Brito na segunda-feira, lá no Rio, depois a Igreja Metodista Wesleyana, Metodista de Macaé, Presbiteriana de Novo. Fiquei 6 meses pregando com 13 anos de idade. Aí, de repente, falei, que negócio é esse, meu Deus? Eu não me converti, não. Chega, deixa eu ir para lá. Estou novo demais para essa história. Deus me livre. E muita bola para jogar e outras coisas a fazer. Aí eu praticamente decidi me desconectar. Tipo assim, não é chegada a hora. Não é possível, senão já estou engolido desde agora nessa história. Não teve esse nível de lucidez, mas teve esse nível de espasmo emocional. E hoje eu consigo ler com muita clareza essa fita que roda em mim. Aí lá me larguei às loucuras intensas. Intensas, intensas, intensas. Foram quase 6 anos de uma intensidade alucinada.
E aí cheguei no momento de morte, e eu não sabia voltar com as próprias pernas, e estava de fato morrendo, quando essa mão eterna foi e criou todas as circunstâncias de um encurralamento que me deixavam não ter alternativa a não ser olhar para ele, de modo que eu não me converti, eu só desisti da fuga. Chega de fugir. Tanto é que quando eu voltei, depois de o diabo tentar me possuir, eu ficar semi-possesso no chão, e é uma história muito longa, vão lá no site, baixem o Confissões de um Pastor e leiam, quem tiver curiosidade, é enorme a história. Enfim, quando eu voltei, que meu pai quis me dizer alguma coisa, eu falei, não precisa, papai, já está tudo feito, esclarecido, eu sei, só preciso da sua ajuda para vencer os inimigos maiores dentro de mim. E aí ele disse, então vamos começar a ler a palavra e a jejuar e a orar. E foram 7 anos ali de leitura diuturna da Bíblia, jejuns, longos dias e dias de jejuns e orações, e pregação da palavra, e a alma se dilatando, o espírito ficando iluminado, sensível, e a alegria do Evangelho me possuindo, e mais do que tudo, uma certeza de que o Evangelho estava escrito dentro de mim, que era uma coisa que, acerca da qual não havia esforço. Estava ali, estivera sempre, só crescia agora. Conforme o tempo, a idade, a consciência, a maturidade. Uma coisa, no entanto, eu sei. Mesmo no pior momento da minha existência, que aconteceu entre os anos de 1995 e 2000, os piores anos, que foram os anos assim de confusões múltiplas que se instalaram em mim em razão de outras coisas. Nem naquele período eu jamais carreguei no coração nenhum desejo de qualquer coisa que não fosse aquilo que, de alguma forma, pudesse dar significado ao coração. Essas tentações de ter, possuir, isso e aquilo, eu tive. Eu tive exatamente entre 95 e 2000. Mas quando eu as comparo com o que elas significam para a maioria das pessoas, as minhas foram todas de noviça rebelde, bobagem. Porque o meu coração não conseguiria se apaixonar a nenhuma daquelas bobagens. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Isso não tem nada a ver comigo, entendam. Isso teria que ter a ver apenas com o Evangelho e pelo esculpir do Evangelho na gente. Se o Evangelho não puder começar a mudar o que seja significado para nós e em nós, ele não produzirá nenhuma mudança dele em nós. A religião inverteu essa ordem. Ela ficou tentando adestrar-nos com proibições, dizendo-nos o que era virtuoso e o que era pecaminoso, degradante, vaidoso ou banal. Ou seja, ela transformou as coisas num código moral, de significados morais e de caráter, mas não de consciência espiritual e de significado do que dure eternamente. Então, no máximo,
O que se cria são os ermitões esquisitões, os santarrões santarados, os virtuosos empavonados, os renunciantes vaidosos, os alienados do mundo, crentes de que estão separados e separando-se por alguma coisa. Ou então, o que gera? Por esse caminho equivocado de não deixar que o Evangelho produza o que seja significante em nós e, ao invés disso, ficar tentando impor de fora para dentro o caminho de virtudes que se transformam apenas em morais e em projeções farisaicas e mentirosas. Além disso que eu falei, ainda surgem aqueles outros cenários, que são do tipo: você parece que fez determinadas escolhas na vida porque se arrebentou alguma vez em algum momento. Parece que a escolha da vereda mais estreita, da vereda estreita de Jesus, ou de ir no coração tentando ver o que significa e o que não significa, o que se projeta para a vida eterna e o que não se projeta para a vida eterna, parece que é algo que, se não acontece na velhice, acontece só quando o sujeito leva um cacete, ou uma falência, alguma coisa assim. De modo que tem gente que diz: eu sei que isso é verdade, mas eu estou esperando a minha hora de falência. Enquanto isso, é assim que eu vou viver. Fica aguardando chegar a hora da bolsa quebrar, para ele dizer: é verdade, a bolsa não tinha valor. Quero dizer uma coisa a você: não foi a experiência catastrófica do ano de 98 que me trouxe até aqui, não. Ela só aprofundou de maneira extremamente aplicada dentro de mim aquilo que já estava dentro de mim a vida inteira. Porque mesmo numa época de facilidades em todas as direções, como ninguém aqui consegue conceber, eu não me fartei, nem me refastelei, nem usei, nem abusei, nem fiz coisa nenhuma em relação a nenhuma delas. De modo que não foi o dilúvio de 98 que estabeleceu isso, apenas ampliou profundamente a grandeza das desilusões sobre a natureza humana e, na mesma proporção, vem ampliando imensamente a alegria nos significados eternos. De modo que eu quero retribuir ao meu amigo Rômulo e com ele a todos vocês aqui e aqueles fora daqui que participam desse nosso momento pela rádio do site, pela VMV-TV e por muitos meios e modos diferentes, lendo um texto. É um texto que eu quero ler para você. Faz de conta que é um texto de Caio aos Brasilienses, mas é de Paulo aos Tessalonicenses. Tá bom? Então, sem nenhum problema, esse é um texto de Caio aos Brasilienses. E aqui, no capítulo 1, no verso 2, ele dá a sua primeira razão de ação de graças ao estar escrevendo aquela carta àquele grupo de irmãos. E depois, no capítulo 2, no verso 13, ele manifesta a sua segunda razão de ações de graças àqueles irmãos.
É nesse espírito que eu lhes digo que esta aqui hoje é a minha carta a vocês, depois de ter ouvido a carta do Rômulo dirigida de vocês a mim. Em resposta, Caio e Adriana, à Igreja dos Brasilienses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acrescentaria, em nosso favor, porque foi exatamente isso que o Rômulo fez desde o início. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição para este tempo, para esta hora e para esta experiência que nós estamos vivendo juntos, que quem viver, verá, e quem não viver e crer, saberá hoje. É um divisor de consciências entre nós, e muitos ainda não perceberam. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, nem em discursos, nem em filosofias, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, sem dúvida mesmo. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, ou um arquétipo, ou um símbolo, a palavra grega aqui é arquétipo, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só aí, em Brasília, no plano piloto, em Goiânia e nos arredores, não. Mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, e cada um aqui sabe de que gessos eram feitos os seus próprios ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados no Rio de Janeiro, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, nem em malícia. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. A verdade
é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Essa é a primeira razão de gratidão de Paulo, e a minha e da Adriana também. A segunda. Outra razão ainda temos, nós, para incessantemente dar graças a Deus. Sabe o que é? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Estas são as nossas razões de alegria. Esta é a minha carta-resposta ao Rômulo e pedindo a ele que a entregue a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Era isto. Acabou. Escuta, olha aqui para mim. Quando Paulo escrevia uma carta para aqueles irmãos lá, sabe o que acontecia na reunião? Eles se reuniam, aí um deles se levantava e dizia: irmãos, nosso irmão Paulo nos mandou uma carta. Era um e-mail. Então, o tamanho do e-mail. Tem e-mail meu lá no site que é maior do que Romanos, do que a maioria das cartas deles curtas. Filemão, então, eu nem publicaria no site, tão curtinho. Um texto inexpressivo. Pelo tamanho. Como era a reunião nesse dia, então? Alguém se levantava e mandou uma carta. Aí alguém lia. Paulo, irmão Silvano, a vós outros irmãos de Brasília e tal. A graça do Senhor seja convosco. Amém. E o povo acreditava. Porque eles não tinham ainda o Deus do púlpito, nem tinham ainda o oráculo do sermão, nem tinham ainda a necessidade psicológica de ficar 45 minutos ouvindo alguém pregar com a voz intensa, para ninguém entender nada, prestar atenção em nada, mas ir para casa com os ecos de uma devoção não realizada. Eu também estou aqui em nome de Jesus para acabar com esses pacotinhos de falsos presentes, entendeu? Então acabou. Se você não percebeu nada do Evangelho hoje à noite aqui, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem uma coisa muito entupida no seu coração. E é hora da gente orar e dizer: Senhor, tira o véu.
Desentope. Quem não consegue discernir evangelho no encontro humano, não vai ter evangelho para a vida nunca. Quem não consegue discernir evangelho no amor fraterno, não vai ter chão de evangelho para viver nunca. Quem não consegue perceber o amor de Deus no experimento simples de uma catarse leve como a desta noite, não vai nunca comer as frutas da sobremesa da graça de Deus. Quem não discerne isso, não aprende a namorar com Deus. Quem não sabe transformar tudo isso em culto, perde a chance de a cada alegria cultuar, de a cada lágrima oferecer libações, de a cada surpresa apresentar gratidões, de a cada contrariedade avaliá-la também como exercício contra si mesmo, pedindo a Deus que diminui o impacto do contraditório na nossa vida. Isto é evangelho. Isto é caminho. Espírito Santo, eu te peço que todos nós entendamos e que tenha havido evangelho, consolação, disposição, renovação de ideais espirituais, que tenha havido o desejo de rever os nossos significados, as coisas em razão das quais a gente vive, que todas aquelas que são necessárias à existência sejam buscadas por nós sem idolatria. E aquelas que não são, que são apenas parte da fantasia desse tempo, permite que nós tenhamos os nossos olhos abertos para que não sejamos escravos do marketing da Babilônia, nem da grande prostituta, nem da grande meretriz que seduz os corações dos homens em toda a terra, nem da grande Roma espiritual, e nem daqueles que, na sua obsessão, querem controlar as nossas vidas por todos os mecanismos possíveis. Pelo amor do teu nome, eu peço que tu nos salves de termos as nossas almas escravizadas pelo curso deste mundo, que antes apenas impunha valores ou fazia espetáculos de sedução, mas que hoje faz muito mais e já caminha para controles muito mais profundos. E daqui a uns anos vão querer estar implantando isto em nós. E vão estar querendo que nós sejamos o resultado de impulsos elétricos, de frequências de alteração cerebral. Pelo amor do teu nome, dá que por nenhuma dessas vias diabo nenhum controle a nossa alma. Pelo amor do teu nome, abre os nossos olhos, para que a gente não seja parte desse ciclo esmagador de morte, de alimentação daquilo pelo que se mata, que não produz vida, porque não tem vida em si. E assim liberta-nos do peso morto, das toneladas de vaidade, de maluquice, de surto, de alma alugada para tudo quanto é plástico e não é verdadeiro. Pelo amor do teu nome, nesses dias do fim, quando não é mais possível as pessoas ficarem sem ver que nós estamos na iminência de uma hora que nos vai colocar em momentos definitivos, que vai virar páginas que serão rasgadas na nossa cara, e do mundo inteiro.
pelo amor do teu nome, nos prepara para essa hora. Quando não haverá Coca-Cola e a gente dará graças a Deus se houver gotas d'água. Quando não haverá nem girafas e nem girafa. Quando as nossas grifes darão lugar aos nossos farrapos. Pelo amor do teu nome, não permite que a gente seja apanhado por esse dia de sobressalto. Ao contrário, dá que nós sejamos gente que tenha sem ser possuído por aquilo que tem. Que ao se alegrar com uma conquista, não faça dela um culto à alegria. Dá que todos nós saibamos usar das coisas desta vida sem sermos usados por elas. Mantendo o coração livre, peregrino, desconectado, capaz de largar tudo e andar só com o bordão e com um alforje pequeno, porque o tesouro segue no coração. Por favor, prepara-nos, acorda-nos, não deixa que a gente fique assim como uns zumbis anestesiados, uns filhos da noite, pálidos, macerados de alienação. Pelo amor do teu nome, acorda o nosso espírito, derrama espírito de profetas entre nós, daqueles que veem, que enxergam, sem paranoia, mas com a visão do que é. Para que aquele dia não nos alcance como um ladrão que chega na casa à noite. Para que a gente esteja a postos. É o que eu te peço. É o que eu te peço. Por mim, pelos meus irmãos, por todos nós. Para que não se dê que nós corramos em vão. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, tu sabes. É até um pecado dizer de todo o meu coração, porque é só com ele mesmo que eu chego aqui. Te agradecer pela tua escolha livre de pegar o neto do João Fábio e da Maria Josefina, do Firmino e da Maria, filho do Caio e da Laci. E dizer que eu ia ser teu mensageiro. Te agradeço de todo o coração. Pelo meu pai que não criou em ti, mas que creu que tu me querias. Me deu a ti. Obrigado até por teres compreendido esses 2 períodos de férias idiotadas da minha alma, fugindo daquela designação que para mim nunca foi peso. O peso dela só me veio pelo pesar de outros, pelo peso de perversidades que me cansaram. Mas o Evangelho só me alegra a vida, é fonte de vida. Sem ele eu teria sucumbido há muito tempo. Eu provei para mim mesmo aos 18 anos que sem o Evangelho eu sou um suicida que não sobrevivo. Então eu te agradeço porque o Evangelho não foi uma alternativa. É o meu santo encurralamento. Obrigado por ter nascido nessa trilha. Obrigado pelo privilégio de não só pregar por todos os meios e modos, mas sobretudo, de ensinar a tua palavra. Há tantos anos, todos os dias, milhares e milhares de vezes, obrigado. Porque eu sei, como Paulo disse, que é a palavra de Deus. Nunca andei pervertendo o Evangelho, nem contra mim,
Quando ele precisou me ferir, que me ferisse. Porque ele é a palavra eterna. E a única coisa que eu te peço é que na minha boca ele nunca seja falsificado. E que cada um aqui não fique pensando que esse é um privilégio de alguns, mas que esse é um chamado e é um privilégio de todos. E agora, irmãos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vão na paz do Senhor, amados irmãos.